Olá, queridos alunos do nono ano, bem-vindos a mais um Praticando de História, nono ano, aqueles alunos que estão quase chegando no ensino médio, né, gente? Então, por isso que as questões do Praticando são muito importantes para que vocês possam aí exercer. Olha aí, a Kézia já vai fazer o SADEAM muito bem, gente. É verdade, tem um SADEAM para vocês, né? E no ano que vem, no primeiro ano, já fazem a primeira fase do CIS e a primeira fase do PSC também, né, gente? Então, é bom que vocês lembrem que esses conteúdos de história, por exemplo, que vocês estão vendo no nono ano, eles vão se retomar lá no terceiro ano. Então, aproveitem bastante essa base do ensino fundamental, que essa transição para o ensino médio é muito importante para vocês. Já sucesso aí no SADEAM de vocês, tá bom? O SADEAM, gente, é aquela prova de avaliação para ver como é que estão os nossos alunos ali do quinto, do nono e, se eu não me engano, da terceira série no médio, em relação a determinadas disciplinas. Então, essa provinha que vocês fazem, ela é muito importante para que seja avaliado o nosso nível, entendeu? De conhecimento nessas disciplinas. Então, vão lá, participem do SADEAM, não faltem as aulas de hoje nas suas escolas presenciais, tá bom? Então, para aqueles alunos que estão aí aproveitando hoje, para aprenderem mais um pouquinho aí, nós vamos trazer a numeração da nossa aula 102, então vocês já sabem, já tomam nota aí, é justamente o conteúdo da nossa aula de ontem, o Praticando, que vai ser a Revolução Russa, a tomada do poder pelos bolcheviques, a defesa da Revolução e a consolidação da Revolução, certo? E nós já vamos chamar nossa primeira questão. Vamos lá, então? Vamos lá. A Praça Vermelha em Moscou é a mais importante da Rússia. Seu nome não está relacionado ao regime instaurado após o marcante fato ocorrido no país em 1917. Então, estou perguntando aí sobre esse fato. Vem do russo antigo, em que a mesma palavra, no caso vermelha, se refere à cor, mas também significa, no russo mais antigo, bonito. Nessa praça estão alguns dos principais cartões postais do país, como a Catedral de São Basílio, construída no século XVI, e o Kremlin, que é uma fortaleza construída em 1156 e que hoje abriga o Palácio Presidencial Russo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o fato histórico ocorrido em 17, que é mencionado no texto. Então, o Emanuel já disse que ele é fera em história, então aí nossos presenciais já vão conferir isso com vocês daqui a pouco e a gente volta para a correção, tá bom?
Então vamos lá, tivemos a participação aí da Ruth e do Emanuel. Se vocês puderem colocar aí a escola de vocês, porque eu não me recordo se eu já estive aqui no nono ano. Faz tempo que eu não vinha no nono ano, eu estava só lá no médio, mas estamos aqui com vocês. Sou muito feliz de estar no nosso ensino fundamental. Então a Ruth disse assim, letra D de desafios. E o Emanuel também disse a letra D. D de quê? De dragão? Então vamos lá então. Gente, olha a questão que diz aí. Então a questão está dizendo o seguinte... Né? Que movimento, que acontecimento é esse que vai acontecer em 17, mas que não dá nome à Praça Vermelha? Porque a Praça Vermelha vem do russo mais antigo, que significa bonita. Então eu tenho certeza que Ruth, Emanuel, a Késia que senti falta agora, vão lá na internet pesquisar essa Praça Vermelha, já organizar uma futura viagem quando estiverem na faculdade, fazendo intercâmbio na Rússia, para nos ensinar o russo, né, gente? É difícil esse russo aí. Vamos lá, então, às nossas alternativas. Olha aí. Início do governo do czar Nicolau II, criação da Igreja Ortodoxa, o fim da União Soviética ou a Revolução Russa. Então, 17 é um ano emblemático. Alternativa correta, a letra D, como vocês informaram a todos nós aqui. Em 2017, completou 100 anos da Revolução Russa. Este fato histórico tem extrema relevância na história, em especial no século XX. Em outubro de 17, Lenin e Trotsky lideram a Revolução Comunista na Rússia. Então, a alternativa correta D, e parabéns a vocês aí. Eu já vou chamar logo a alternativa 2, porque ela é uma interpretação de imagem. Vamos lá então, queridos? Olha aí. Olhem bem essa imagem, mas depois eu peço para mostrarem para vocês novamente e vamos ao nosso enunciado. O quadro chamado O Bolchevique foi pintado pelo artista russo Boris Kustodiev. Ele faz referências à Revolução de 17 e tem no seu centro a figura de um proletário segurando uma bandeira pintada na cor vermelha. A partir da leitura do quadro e do seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. Então, voltem lá na imagem. Os meus alunos do nono ano irão ler a imagem e vão dizer a ela o seguinte: o que essa imagem está transportando a vocês? Então lembrem da Revolução, olhem para a imagem e vocês vão responder uma alternativa correta que está descrevendo essa imagem dentro do contexto da Revolução, tá certo? Então daqui a pouco a gente retorna para a correção.
vamos lá, só botem a imagem aí novamente. Então, como vocês podem ver, essa obra, o bolchevique, ele está caminhando de um local para o outro aí com uma bandeira vermelha. Então, vamos às questões, então? Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. A movimentação social de 17 resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e resolveu os problemas econômicos do país. O quadro retrata a pouca adesão popular ao movimento. Então, aqui eu tenho algumas nuances, certo? Resolveu, não foi bem assim. Vocês viram que foi um longo processo para se estabilizar, né? A alternativa B diz o seguinte: a Rússia recém-industrializada, foi palco do movimento bolchevique que culminou na ascensão de um regime democrático ao poder. O quadro retrata o amplo apoio popular. Então, aqui eu já tenho algumas situações. Por exemplo, não vai haver essa ascensão democrática de imediato, né? E eu não tenho essa Rússia recém-industrializada. Letra C. A nobreza russa tinha amplo apoio da monarquia e dos operários durante o processo de industrialização. Os operários estão bem chateados com a nobreza e com a monarquia, né, gente? E aí eu tenho a Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia e a ascensão do Partido Bolchevique ao poder. O quadro foi visto pelo governo revolucionário soviético como essa afirmação ideológica. Então vamos lá, temos aqui, a pintura representa de maneira simbólica o caminho, então por isso que ele está caminhando aí, né, dos revolucionários russos a partir da primeira metade do século XX, passando pela queda do czarismo. Então eu vou já voltar a imagem para a gente pontuar isso aí, e terminando na ascensão do Partido Bolchevique ao poder e na adoção do socialismo como forma de governo, certo? Então olha só aqui essa caminhada que ele faz. Cadê? Tem uma grandona, né? Mas aqui, vocês podem ver que ele vem com o povo. Vocês estão vendo? A multidão está aqui. Então, isso mostra que a população, né, em si, a classe operária e até mesmo os camponeses, eles caminham. Ele está usando uma vestimenta típica do inverno russo e ele vai aqui em direção ao Palácio do Governo. Ele transita a cidade fazendo essa ideia de dominação, certo? Então aí, Ruth, oi Késia, bem-vinda de volta. A Késia lá da escola Coronel Fiuza. Então Ruth, Emanuel e Késia já tem a sua participação, professores presenciais aí, um pontinho para eles, tá bom? E agora nós vamos à nossa terceira questão. Vamos lá? A revolução ocorrida na Rússia em 1917 está completando 100 anos. Foi, efetivamente, o primeiro regime socialista duradouro implantado por um país. Nesse contexto e acerca dos eventos, muita atenção aí nessa frase, que se relacionam com esta revolução, é correto afirmar, exceto, ou seja, nessa alternativa 3, eu tenho 3 questões corretas e uma incorreta, e é essa que vocês vão me identificar, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vem com a correção.
Vamos lá então, a terceira questão. Quero agradecer a participação da Ruth, do Emanuel, da Késia, tá? Que aí tivemos aí umas ideias, cadê? Eu não vi a resposta ainda da Ruth, mas o Emanuel disse letra C de corrida, a Késia letra C de coronel, né? O nome da sua escola, então vamos aguardar que a Ruth participe aí conosco. Então vamos à correção? Olha só, a Revolução ocorrida na Rússia de 17, está completando 100 anos, né? Foi efetivamente o primeiro regime socialista duradouro implantado por um país. Nesse contexto e acerca dos eventos que se relacionam com esta revolução, é correto afirmar, então vocês já sabem aqui que eu vou ter 3 alternativas corretas e uma exceto, né? Não está. Então, a insatisfação da população com o czar só crescia. Longas jornadas de trabalho e altos impostos e a falta de alimentos. Então, aqui realmente isso acontecia, né, professora? Durante a Guerra Civil, o Exército Branco contou com o apoio de nações capitalistas também. Lembram o Exército Vermelho de Trotsky, né? Vamos lá? Alternativa C. Os mencheviques foram diretamente responsáveis por implantar o socialismo na Rússia, obtendo o apoio dos soviéticos e do parlamento russo. Opa, aqui eu tenho uma reflexão, porque as 2 primeiras questões a professora me falou dos bolcheviques, que significava a maioria e era um grupo mais radical que procurava uma revolução mais efetiva. Lembram disso? Então aqui eu começo a pensar. Aqui eu já tenho uma alternativa que não condiz com aquilo que eu estudei. Então vamos lá voltar? No final de 17, inicia-se o regime socialista na Rússia, liderado por Lenin, justamente o mês de outubro. Então, os nossos queridos aí, Ruth marcou a letra D, Késia a letra C e o Emanuel a letra C de corrida. Então, para quem vai esse ponto? Olha aí, a alternativa correta, a letra C. A ala do Partido Social Democrata russo, que lidera a revolução e implantou o socialismo, é justamente os bolcheviques, tá bom? Então, aí é para isso que a gente faz essas atividades que se chamam praticando. Então, eu me equivocar faz parte, tá bom? E vamos seguir agora para a nossa 4ª e última questão dessa manhã. Então, olha aí, seja como for, o comunismo não se limitava à Rússia. Uma das primeiras experiências políticas quando me tornei membro do Partido Comunista. Gente, é o texto de alguém que presenciou aí, né? Na época em que ainda estudava em Berlim, foi uma discussão com o companheiro responsável por meu recrutamento. Ele ficou desconcertado quando lhe disse: vamos lá? Bem, todo mundo sabe que a Rússia é um país atrasado. Por isso podemos esperar que o comunismo tenha suas derrotas por lá. A afirmação do estudante de Berlim e futuro historiador inglês baseava-se na ideia de que, então, esse texto é de alguém que esteve presente e se filiou a esse partido. Olha que questão bacana para vocês, bem desafiadora, e por isso que ela está no grau aí evolutivo, as nossas 4 questões do praticando, tá bom? Então, cuidado na análise, que daqui a pouco a gente vem para a correção.
Vamos lá, então. Ai, professora, essa questão aí foi um pouquinho mais difícil. Exatamente, mas eu já sei que vocês têm condições de respondê-la, tá certo? Então, olha aí, ó. Késia, Ruth e Emanuel, o nosso trio nono ano, né? Dá para ver que é um pouco contraditório. Nós vamos já trabalhar ponto a ponto essas questões. Vamos lá, então, ao enunciado. Olha aí, nós temos aqui o discurso, né? Na época que ainda estudava em Berlim, foi uma discussão com um companheiro. Por quê? O que ele disse? Bem, todo mundo sabe que a Rússia é um país atrasado, por isso podemos esperar que o comunismo tenha suas derrotas por lá. A afirmação do estudante, historiador, baseava-se na ideia de que a alternativa A, gente, diz o seguinte: as revoluções operárias vitoriosas ocorreram ao longo da história nos países industrializados. Aqui eu já tenho uma deixa, porque eu tenho uma revolução vitoriosa, que vai ser a Revolução Russa, e que não acontece num país industrializado. A Rússia tinha indústrias bem incipientes naquele momento. Vocês lembram disso? E isso vai ser um dos fatores que vai desencadear a Revolução de 17, certo? Então eu vou mais adiante, olha só. As rupturas sociais radicais, inauguradas pela Revolução Francesa, deram origem a regimes totalitários. Então, aqui, o que é importante vocês lembrarem? Que eu tenho um panorama mundial. A Rússia ela é, naquele momento, um país metade ocidental, metade oriental. E a Revolução Francesa ela vai ser um marco divisor nos processos revolucionários, sim. E, justamente, o que é a Revolução Francesa? Lembre-se, 14 de julho, o povo toma a Bastilha. O que era a Bastilha? Era aquele símbolo de poder. Lá ficavam os prisioneiros políticos, lá ficava o armamento. E quando o povo vem com os utensílios que tem na mão e derruba aquele local e destitui a presença do rei ali na França, ele precisa fugir. Então, o que aquilo mostra? O surgimento de regimes totalitários. Nós temos ali que reforçar, fechar ainda mais a política para que o povo não tenha novamente essa autonomia de tirar o seu líder do poder. E aí, o que aconteceu na Rússia? Eles derrubam o czar. Tá? Então, a alternativa correta é a letra D. Vou explicar, aliás, B, perdão. Vou explicar por que não é C e D. Processo revolucionário seria possível somente no caso da propagação da revolução para países dominados pelos europeus? Não, a gente sabe que essa questão da Revolução Russa, ela vai ali instaurar-se em outros territórios. A vitória dos comunistas na Rússia foi liderada por partidos oriundos de movimentos camponeses. Lembre-se que tanto os bolcheviques como os mencheviques são aqueles partidos que vão ser oriundos dos sovietes, que eram aqueles pequenos grupos dentro das fábricas, as poucas fábricas nas cidades. Tá bom? Então, vamos lá ao comentário. Deu para esclarecer aí, Emanuel? Vamos lá? Então, a Revolução Comunista na Rússia ocorreu em outubro de 17. Porém, desde o início do século XX, o Império Russo, liderado por Nicolau II, estava em declínio. Então, aí vocês devem lembrar, acho que foi eu que falei, ou a professora Isabel, não estou lembrada, mas algo assim, que o Nicolau II, ele vivia, tipo, à margem da realidade. Ele vivia, tipo, nossa, eu estou super bem, a nobreza está bem, então... por que eu vou me importar com o camponês? Por que eu vou me importar com o operário de fábrica? Não é? Então, isso mostra características de um regime totalitário que tinha ali o seu próprio exército para conter todos aqueles que eram contrários à sua opinião, ok? Voltando ao texto, olha aí. Em 1905, nós temos o Domingo Sangrento, em janeiro, 9 de janeiro, que culminou no ensaio geral. E em 22 de agosto... eu tenho também ali a ação do padre Gregório Capone, né, que liderou a população em uma manifestação pacífica até o Palácio de Inverno, para entregar uma pauta. Ou seja, logo de imediato, lá no Domingo Sangrento, a população foi de boa. Lembram disso? Foi de boa. Vamos lá entregar esse documento exigindo melhorias. A gente não quer mais passar fome. Nós queremos investimentos da indústria da própria Rússia, não de países estrangeiros que estão lucrando com isso. Ok? Olha aí o término do texto. O imperador, por sua vez, ameaçou reprimir o movimento, uma ação totalmente totalitária, né? Caso não recebesse, como não aconteceu. A guarda czarina disparou contra a população e deixou centenas de mortos. Esse fato, conhecido como Domingo Sangrento, acabou com a boa reputação que os súditos tinham sobre o czar. E aí foi o passo inicial para o que vai acontecer em 1917.
Então aí, nessa atitude dele, nós temos uma atitude totalmente autoritária, que é o primeiro ponto da característica de um regime totalitário, opressor nesse momento, tá bom? Então, meu querido trio participante aí do 9º ano, muito obrigada por estarem conosco. Estudem, qualquer dúvida no Exame 7. Avisem os colegas, ó, tá lá no YouTube, vamos clicar e compartilhar, tá bom? Até a próxima!